Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. E nós vamos dar sequência hoje à nossa série Respostas Cristãs para Perguntas Contemporâneas. O nosso tema de hoje é o seguinte: Deus não existe. Essa é apenas uma fraqueza humana que a religião busca suprir. Se existisse, por que deixaria tantas brigas em nome dele? Esse é o nosso tema de hoje. É um tema que nos desafia a apresentar uma resposta de acordo com a palavra de Deus. Vamos pedir a direção do Senhor, vamos orar, vamos nos colocar debaixo da iluminação do Espírito Santo para que ele fale aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade em que nós nos debruçamos sobre a tua palavra para estudá-la, para crescer espiritualmente, para edificar as nossas vidas. Ilumina o nosso pensamento. Abre o nosso entendimento, conduz os nossos momentos aqui, cada palavra, cada pensamento, seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, para que possamos dar uma resposta adequada, segundo a cosmovisão cristã reformada, segundo a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos nesse momento, nesse encontro, e transforma as nossas vidas através da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, Deus não existe, essa é apenas uma fraqueza humana que a religião busca suprir. Se existisse, por que deixaria tantas brigas em nome dele? Então, a questão aqui envolve as guerras religiosas, aqui a questão envolve a discussão em torno do uso do nome de Deus para determinados propósitos expansionistas, imperialistas, e muitas vezes a igreja se viu envolvida em conflitos dessa natureza. A história registra alguns momentos muito tristes, muito lamentáveis, em que a igreja, seja a igreja católica ou até mesmo após a reforma protestante, nós tivemos embates, dificuldades, até tempos recentes, envolvendo questões religiosas. Então, a ponderação a ser feita é essa. E o apóstolo Tiago, lá na sua carta, no capítulo 4, versículo 1, aborda esse tema usando aqui uma pergunta retórica, que ele vai responder logo em sequência, aí no capítulo 4, nos versículos seguintes. Tiago pergunta o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? O mais interessante é que Tiago está se referindo à igreja. Tiago está endereçando uma carta à igreja e ele reconhece esse tipo de crise, esse tipo de dificuldade que há entre os membros, inclusive com guerras e contendas, e ele questiona, ele coloca essa provocação para que eles pensem qual é a raiz, qual é a fonte dessas guerras, dessas brigas, dessas contendas. Eu lembro de um evento histórico, aqui nessa gravura você vai identificar um evento que aconteceu em 1618, foi a defenestração de Praga, e esse momento da história, essa figura, você identifica aí que alguns homens estão sendo jogados pela janela, eles eram representantes do imperador Fernando II, e eles foram a Praga para fazer ali resolver alguma questão envolvendo ali a sucessão, o governo da região da Boêmia, e eles foram jogados pela janela, literalmente, por protestantes daquela região que queriam ali um rei protestante. E esse evento desencadeou a chamada Guerra dos 30 Anos, que foi de 1618 a 1648. Ao todo, esse conflito ceifou 7 milhões e meio de vidas e mudou drasticamente o mapa da Europa. Essa guerra foi muito importante, porque ela abre um novo momento da história, e ela é uma guerra religiosa, sim, e ela, claro, além da questão religiosa, ela tem questão política, questão envolvendo o poder. Aquela época era o auge da loucura das guerras religiosas. Foi um período entre 1559 e 1648, veja que 1559 é o período logo após a Reforma Protestante, um tempo então de consolidação dos reformadores, e nesse período aí de praticamente quase um século, 1559 a 1648, foi o auge. Esse período foi o tempo de guerras religiosas em diversas regiões da Europa.
Então, nesse período, o auge, quando chegou aqui ao fim a Guerra dos 30 Anos, nós tínhamos aqui um registro de 25 guerras internacionais e 26 guerras civis. Pelo menos foram motivadas por divergências de fé entre reis e aspirantes a rei. Então, é claro que a questão envolve não só a religião, mas também a política, mas o ingrediente religioso foi importante aqui para o acirramento desses ânimos. A tanta carnificina, então, conduziu a um novo pensamento no continente. Veja, nessa Guerra dos 30 Anos, só nessa Guerra dos 30 Anos, mais de 7 milhões de mortos, isso no século XVII. Lutar por uma causa de crenças pessoais não é uma boa ideia. Foi a conclusão a que se chegou, até por conta da devastação que aconteceu em diversas regiões envolvidas nessa Guerra dos 30 Anos. Naquele ano, a Paz de Westfália, que marcou o fim da guerra, marcou também a criação dos estados modernos. Então, foi uma época de transição realmente, e a partir desse momento há essa nova fase da história, que é a organização dos estados modernos. Mas por que eu coloquei esse caso aqui, essa história, para nós lembrarmos aqui durante esse nosso encontro? É um exemplo de uma guerra religiosa, uma guerra que durou 30 anos, uma guerra que foi muito sangrenta, com milhões de mortos, sobretudo civis. Então, não só os militares que combateram, mas muitos civis, na sua maioria, foram mortos civis, e foram verdadeiros massacres que foram gerados, veja, por aquele ato, por aquele momento que nós mencionamos aqui, esse evento que foi a defenestração de Praga. Então, a pergunta que foi colocada no início é pertinente, porque a história, infelizmente, mostra eventos envolvendo guerras, brigas, discussões, debates, com consequências drásticas, usando-se a religião, em nome da religião. É por isso que a religião causa tantas resistências, e o nome de Deus, inclusive, e a crença em Deus, muitas vezes é rechaçada por conta desse tipo de conflito. Eu coloco aqui um pensamento de Christopher Hitchens, que era um ateu, faleceu em 2011, e ele publicou muitos livros e apresentou muitas ideias contrárias a Deus e contrárias à religião. Ele disse o seguinte: a religião não é diferente do racismo. Uma versão dela inspira e provoca a outra. Nós temos vivido em um tempo tão complicado, né, com a discussão acerca do racismo, eventos acontecendo nos Estados Unidos, em outros locais do mundo, no Brasil e em outros locais, na Europa, inclusive, discutindo a questão do racismo. E o Christopher Hitchens faz essa comparação de que a religião não é diferente do racismo. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele diz que uma versão da religião inspira e provoca o racismo. O racismo também inspira a religião. Então, na visão desse autor, Christopher Hitchens, haveria uma mutualidade entre a religião e o racismo. A religião tem sido um enorme multiplicador de desconfiança e ódio tribais. Queria que você guardasse essa expressão, desconfiança e ódio tribais. A religião transcendentaliza as diferenças culturais comuns, fazendo as partes sentirem que travam uma batalha cósmica entre o bem e o mal. É a ideia do maniqueísmo. A ideia de o maniqueísmo envolve essa luta, essa suposta luta entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz. Então, as pessoas muitas vezes abraçam esse tipo de visão maniqueísta na religião. Então, a minha religião é melhor que a sua, a minha fé é melhor, e as pessoas abraçam esse pensamento a ponto de criarem esses antagonismos, nessa luta do bem e o mal, com as suas bandeiras religiosas. Então, a religião transcendentaliza as diferenças culturais comuns, fazendo as partes sentirem que travam uma batalha cósmica entre o bem e o mal. E ele completa dizendo o seguinte: a religião envenena tudo. A religião agrava as diferenças humanas até que essas explodem em guerra, violência e opressão das minorias. Então, Christopher Hitchens faz essa menção no seu livro Deus Não é Grande, como a religião envenena tudo. E esse trecho é citado no livro de Timothy Keller,
que é o livro A Fé na Era do Ceticismo. Então, dentro do livro A Fé na Era do Ceticismo, de Tim Keller, ele cita o Christopher Hitchens e, claro, menciona aqui esse trecho do seu livro Deus Não é Grande, como a religião envenena tudo. Foi um dos últimos trabalhos aí apresentados por esse autor, Christopher Hitchens, que era conhecido como um dos 4 cavaleiros do ateísmo ou do neo-ateísmo. Junto com outros senhores, ele nos últimos anos, ele tem colocado aí muito combustível nessa discussão do ateísmo e rejeição em relação a Deus. E é importante essa frase: a religião envenena tudo. Ela agrava as diferenças humanas até que elas explodem em guerra, violência e opressão das minorias. Olha, em certo sentido, ele tem razão. E o próprio Tim Keller, no seu livro, reconhece a veracidade de algumas afirmações. Nem tudo é verdade, nem tudo está correto, mas a gente percebe que a religião pode ser usada para essa finalidade, para agravar, para provocar esse tipo de conflito. O Alistair McGrath diz o seguinte, e parece que essa fala de Alistair McGrath é uma resposta ao Christopher Hitchens. Ele diz assim: uma vez eliminada a noção de Deus, a sociedade transcendentaliza outra coisa, algum outro conceito, a fim de parecer moral e espiritualmente superior. E essa fala de Alistair McGrath é verdade, porque mesmo sem religião, o ser humano tende a essa guerra. O ser humano tende, pode ser uma questão política, você pode excluir Deus da história, você pode imaginar, né, a não existência de Deus, a não existência da religião, e a verdade é que a sociedade sempre vai transcendentalizar alguma outra coisa, uma ideologia. Você vê que no século XX e no século XXI nós temos aí conflitos fortíssimos, direita versus esquerda, capitalismo versus comunismo, socialismo, diversos ismos que têm dominado. Então, as visões de mundo das pessoas são conflitantes. Então, a fala de McGrath é importante quando ele diz: uma vez eliminada a noção de Deus, respondendo ao posicionamento de Christopher Hitchens, ele diz: uma vez eliminada a noção de Deus, a sociedade transcendentaliza outra coisa. Então, mesmo que Deus não existisse, alguma coisa seria o objeto dessa polarização, desse conflito, dessas questões. É por isso que a pergunta de Tiago é: de onde vêm as guerras? De onde vêm os conflitos? De onde vêm essas contendas que há entre vós? Revolução Francesa, e aqui a citação é de Tim Keller, no seu livro A Fé na Era do Ceticismo, a Revolução Francesa rejeitou a religião tradicional por razões humanísticas. Isso é verdade, isso é história. Em 1793, quando foi parar na guilhotina, você lembra que essa fase da Revolução Francesa foi chamada a fase do terror, porque quem discordasse, quem fosse ali considerado persona não grata, ia para a guilhotina, era executado. Então, em razão de denúncias forjadas, Madame Roland curvou-se diante da estátua que personificava a liberdade na Praça da Bastilha e disse: liberdade, quantos crimes serão cometidos em teu nome? Então, veja, a Revolução Francesa afastou a religião tradicional, afastou a ideia de Deus e colocou em foco o humanismo, né, tendo como lema liberdade, igualdade, fraternidade, mas em nome da liberdade, muitas pessoas foram executadas. Em nome do ideal revolucionário, muitos foram executados. Isso, veja, sem a ideia de Deus. Então, mesmo que não exista a noção de Deus, a sociedade vai transcendentalizar alguma coisa. E esse vai ser o elemento, o ingrediente que vai levar a provocar os conflitos, as guerras, independentemente da noção de Deus. No século XX, porém, a violência se inspirou tanto no secularismo quanto no absolutismo moral. Então, século XX, influenciado pelo secularismo, nós vimos 2 grandes guerras mundiais. Veja, as 2 grandes guerras mundiais não foram motivadas por questões religiosas. Nós tivemos diversos outros conflitos, o período da Guerra Fria,
com diversos conflitos locais e aquela questão, jogo de influências entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Então, nós tivemos uma série de questões e até hoje conflitos pulverizados no mundo, questões, as pessoas, por muito pouco, elas, haja visto o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, né, as manifestações com destruição, com violência, inclusive, tanto do Estado quanto dos manifestantes. Então, uma situação provocada por esse sentimento humano de beligerância, de conflito. E veja, isso não tem nada a ver com a religião, isso não tem nada a ver. A religião não é a causa dos conflitos, Deus não é a causa dos conflitos. É o que a gente pode concluir a partir da realidade atual, a partir do que o século XX mostrou e que o século XXI também vem mostrando. As sociedades que se despojaram de todo tipo de religião foram tão opressoras quanto as que dela se imbuíram. Então, a religião faz parte? Sim, ela pode fazer parte, ela pode ser manipulada. O fanatismo religioso, determinadas visões religiosas exageradas podem levar a sociedade, grupos, a se posicionar de forma mais radical. Mas mesmo as sociedades que se despojaram de todo esse conceito religioso também se viram envolvidas em muitos conflitos, em situações, né, de carnificinas, e a gente vê isso na África, na Ásia, na América do Sul, em alguns países na Europa, a Guerra dos Balcãs, diversas questões envolvendo ou não religião, mas sempre mostrando a natureza humana. Só nos resta concluir, e a fala é de Tim Keller, só nos resta concluir que existe um impulso violento tão profundamente enraizado no coração humano que ele se expressa independentemente das crenças manifestas em qualquer sociedade, seja ela socialista ou capitalista, seja ela religiosa ou laica, individualista ou hierárquica. Então, independentemente de crenças manifestas ou de religiões, há um impulso violento arraigado no coração do ser humano. E isso é que vai levar às guerras, isso vai respondendo aí a pergunta feita por Tiago e a pergunta provocadora aqui do nosso encontro de hoje. Tim Keller arremata dizendo o seguinte: no final das contas, a presença da violência e espírito bélico em uma sociedade não refuta necessariamente as crenças que ali predominam. E aqui eu cito o livro A Fé na Era do Ceticismo, recomendo a leitura, se você puder fazer a leitura desse livro, citando aqui as páginas 83 e 84, de onde eu tirei essas menções desse trabalho de Tim Keller. Então, a presença da violência e espírito bélico em uma sociedade não refuta necessariamente as crenças que ali predominam. Sejam religiosas ou não, essas sociedades sempre vão apresentar esse espírito beligerante, essa proposta de confronto, de conflito. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Eu repito a pergunta de Tiago, lá no capítulo 4, versículo 1 na sua carta. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago responde, e aqui eu vou usar dois comentários bíblicos para a nossa sequência do estudo. Ele diz o seguinte: observe que Tiago faz a pergunta penetrante: o que leva às brigas e contendas no seu meio? Falando da igreja. Ele quer saber a origem dessas guerras e contendas. O uso do plural indica que eles não se limitam a um desentendimento ocasional. Então, Tiago está se referindo a brigas e contendas. A expressão que ele usa, guerras, é literal do grego, guerras mesmo. Então, ele fala de guerras e contendas. De onde vêm essas guerras e contendas que há no meio de vós? Isso mostra que não é uma questão pontual, mas uma questão que estava ali desgastando, criando dificuldades para o relacionamento daqueles cristãos. Assim, ele olha além dos sintomas e procura a causa desses conflitos. Estou citando aqui Kistermaker, a comentário aqui de Tiago e Epístolas de João, da editora Cultura Cristã, tá? Citando aqui esse trecho desse autor. Ele continua dizendo o seguinte: Tiago responde sua própria indagação com uma pergunta retórica. Então ele responde, ele faz a pergunta e responde retoricamente com outra pergunta. Ele diz o seguinte: acaso elas não vêm de seus desejos que lutam dentro de vocês? Aqui está usando uma linguagem
mais contemporânea. Então, essas guerras, essas contendas, será que elas não vêm dos seus próprios desejos que estão em vocês? O termo desejos, note aqui o plural novamente: guerras, contendas, desejos. É a palavra-chave. Desejos aqui é a palavra-chave. Significa que durante a sua vida, a pessoa escolhe prazeres carnais contrários à vontade de Deus. Repito, desejos aqui se referem às nossas escolhas. Eu digo nossas porque nós fazemos parte desse tipo de crise, de guerra, de contenda. Nós, se não vigiarmos, nos envolvemos nessas questões. E isso acontecia ali entre aqueles cristãos a quem Tiago escreve. Então, durante a vida, nós fazemos escolhas. Se essas escolhas são para alimentar os nossos prazeres carnais, nós vamos guerrear, nós vamos viver em guerra com todos, com outras pessoas, sejam dentro ou fora da igreja, a nossa vida vai ser uma guerra. Então, a pessoa escolhe prazeres carnais contrários à vontade de Deus. Esses desejos fazem parte dessas escolhas. Com o tempo, a partir dessas escolhas, o homem se torna escravo dos prazeres e o seu coração deseja separar-se de Deus. O seu coração se torna escravo desses desejos, desses prazeres, e ele se separa de Deus. E aqui você tem diversas passagens que eu queria que você fizesse a leitura no seu dever de casa. Romanos 1, 24. O capítulo 1 de Romanos fala da depravação total. Ele vai descrever ali no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, né, ali até Romanos 3, capítulo 23, Paulo descreve a situação de depravação total. Entenda depravação total como o estado de queda do homem após a entrada do pecado. Então, a condição, a falência moral, a incapacidade do homem agradar a Deus. Então, é escravo dos prazeres, é um homem vencido pelos desejos carnais. 2 Timóteo 4,3, Tiago 1,14 também, Tiago também fala sobre essa questão quando ele fala da tentação. 2 Pedro 3,3 e Judas 16 e 18, aí os versículos 16 e 18. Então, leia depois esses textos aí do seu dever de casa como complemento aqui do nosso estudo. E eles revelam essa condição de escravidão e o homem se separa de Deus. Quando Deus não mais governa a vida do ser humano, a busca pelos prazeres assume o controle e a paz é perturbada pelas brigas e contendas frequentes. Olha essa conclusão aqui, né, do autor, quando ele diz que quando Deus não governa mais a vida do ser humano. Mas, Marcelo, isso pode acontecer dentro da igreja? Sim, isso pode acontecer dentro da igreja. Nós já conversamos, quando falamos sobre a igreja, abordamos a questão da igreja, nós falamos, existem pessoas que estão dentro da igreja, na igreja visível, mas que não fazem parte da igreja invisível. Então, quando Deus não governa mais a vida do ser humano, a busca pelos prazeres assume o controle, ou seja, ele vai viver em função dessa busca pelos prazeres. A paz é perturbada. Quando Deus não governa a nossa vida, nós não temos paz. A verdade é essa. Por quê? Porque vamos buscar incessantemente a satisfação desses nossos desejos, dessas nossas vontades. E é daí que vêm as brigas e as contendas. Por que o marido briga com a esposa? Por que a esposa briga com o marido? Por que os irmãos brigam? Por que as pessoas entram em conflitos, em contendas? Porque o ego está no trono. Porque a sua carne, o seu desejo está em primeiro lugar. Ela não se submete ao governo de Deus. E a consequência é o domínio desses seus impulsos violentos, seus impulsos. Mesmo que não seja uma pessoa que use de violência física, nós sabemos que a violência tem diversas formas. Violência moral, através de verbalização, através de xingamentos. Violência não é só a violência física, né? Nós podemos ter conflitos, guerras, contendas verbais, né? Situações que criam um clima ruim no trabalho, que criam um clima ruim no nosso ambiente de convivência. Tudo isso porque a paz é perturbada a partir do momento em que Deus não governa a vida dessa pessoa. Então, a vida passa a ser guiada por seus desejos, pela busca dessa satisfação. É o que conclui aqui Kistemaker no seu comentário a Tiago e também as cartas de João.
Seguindo aqui para o outro autor, que é o Greenswijk, né? Greenswijk, isso aí. Esses desejos, depois eu vou citar aqui a obra também, publicada pela editora Esperança. Esse autor diz o seguinte: esses desejos e cobiças se dirigem ao que o próprio ser humano precisa para viver. Eu gostei muito dessa citação, dessa abordagem feita pelo autor. Então, esses desejos e cobiças dirigem-se ao que o próprio ser humano precisa para viver. Veja, os desejos inicialmente são questões fundamentais, são as necessidades fundamentais, básicas. Mas essas necessidades, elas vão crescendo, elas vão aumentando, elas vão tomando conta. Então, ao que a geração posterior necessita, ao que traz alegria e gera felicidade ou facilidade para nós, ao que promete sublimar a nossa vida, ao que promete nos preservar de sermos esquecidos no mundo vindouro, ao que deve assegurar a nós e a nossos filhos o futuro, ao que vemos em outros. Muitas dessas expectativas têm razão de ser. Então, veja como é que as cobiças se dirigem ao que a gente precisa para viver, ao que a geração posterior necessita, aquilo que traz alegria, gera felicidade, o que gera facilidade para nós. Veja que a história do mundo, a história da humanidade, a história das guerras, mostra exatamente isso. Um determinado país invade o território do outro porque ele quer ali ter o chamado espaço vital, né? Um país conquista o outro porque ele vai seguir, né, a sua ideologia do destino manifesto e por aí vai. As ideologias vão sempre levar a essa postura de ataque. E é claro que falando em nível macro, né, de países, né, no sentido de uma guerra, também existem as guerras pessoais. Também existem os micro, né, desejos e cobiças que nos dirigem a guerrear, a lutar. Então, seja para sublimar a nossa vida diante de dificuldades, sofrimentos, preservar de sermos esquecidos no mundo vindouro. Então, a ideia de preservação da sua memória, as pessoas lutam por isso, e assegurar a nós e nossos filhos um futuro. Então, buscando um futuro melhor para minha prole, eu vou guerrear, eu vou destruir, eu vou pisar nos outros. Essas expectativas têm razão de ser, mas elas são razões carnais, razões meramente egoístas. Contudo, em nós elas surgem permeadas, atacadas, embebidas pelo espírito de baixo, ao qual muitas vezes abrimos as portas. Estão contaminadas, então essas aspirações, essas expectativas estão contaminadas e deterioradas desde que o pecado está no mundo. Então, essa é a história da humanidade. A primeira guerra começou lá no Éden, quando o homem e a mulher descumpriram a vontade de Deus, desobedeceram à vontade de Deus, e você vê que o primeiro conflito já aparece ali, quando Deus questiona o homem, por que ele comeu da árvore? Ele diz, foi a mulher que tu me deste. E a mulher coloca a culpa na serpente. Então, já começa ali o conflito, o primeiro conflito já surge com a entrada do pecado na história. Então, estão contaminadas e deterioradas desde que o pecado está no mundo. Vivemos no reino do pecado, no mundo, e por natureza o mundo está em nós. A gente tem contato com o mundo, a gente vive em contato com o mundo. E essa questão, né, o reino do pecado que governa, que dirige aqui a realidade do mundo, tem a ver com essa ideia aqui do domínio do pecado. Essa condição de ser humano é chamada de carne pela Bíblia. Todas as esferas da vida estão marcadas por ela. Então, a carne, todas as esferas da vida são dominadas pela carne. Estamos falando daquela pessoa que não é submetida ao governo de Deus. A luta por bens, por ascensão social, por poder, por realização na vida, por felicidade. Os desejos militam em vossos membros, assim o ser humano é atormentado e agitado. Olha só essa palavra, os desejos militam em vossos membros, é o que Tiago diz. Vem esse conflito, essas guerras vêm desses nossos desejos que militam em nossos membros. Então, luta por bens, luta por ascensão social, luta por poder, por realização da nossa vida, luta pela felicidade, é que nos leva. Veja como é que os autores aqui, eles convergem para a mesma ideia.
O ser humano é atormentado e agitado. O ser humano, por natureza, vive sempre essa agitação da conquista, essa agitação da necessidade, da expectativa de suprir esse seu desejo, de atender às aspirações da sua carne. Preocupação e medo, como consequência desses desejos, do próprio desejo e do desejo dos outros. Então, veja, o meu desejo gera preocupação e o desejo dos outros gera medo. Então, preocupação e medo como consequência desses desejos, os meus desejos e os desejos dos outros, tornam-se contingência básica de sua existência, como dizem os filósofos. Então, a vida gira em torno desses desejos e dessa agitação pelo medo e pela preocupação. O medo de perder, o medo de não ganhar, a preocupação, né, com a conquista. Então, ele é como um animal que precisa sempre garantir-se. É por isso que você sempre encontra pessoas que estão na defensiva, pessoas que se colocam ali né, sempre você não sabe nem porquê, mas elas já estão numa posição de defensiva, né? E alguns dizem que a melhor defesa é o ataque. Então, como um animal que precisa sempre garantir-se, estar alerta e buscar um ponto fraco no outro para se defender. Então, você conhece pessoas que atuam dessa maneira, estão sempre com o pé atrás, estão sempre ali preparadas para um bote, né, preparadas para o pior. Essa é a agitação do ser humano, movido por esses desejos e que vai para essa guerra diária, né? A filosofia ela vai mostrar, então, esse tipo de conflito que há entre os seres humanos, né, como contingência básica da sua existência. Algo análogo ocorre predominantemente na vida profissional, comercial, política, social e até mesmo na vida familiar. Nós vemos, né, o Brasil hoje passa por momentos difíceis, nós vivemos uma pandemia, nós vivemos aí um momento de crise sanitária, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E nesse cenário de dor, nesse cenário de devastação, de vidas sendo ceifadas, de famílias enlutadas, a gente vê que mesmo nesse cenário, o coração humano continua em batalha, continua brigando, continua um acusando o outro. A gente vê isso entre os nossos governantes, infelizmente. E na vida profissional, comercial, na vida política, na vida social e até mesmo na vida familiar, até mesmo dentro de casa. Quando desaparece a confiança em Deus, também desaparece a confiança nas pessoas. Eu queria que você guardasse essa frase aqui. Quando desaparece a confiança em Deus, também desaparece a confiança nas pessoas. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós cremos na sua soberania, na sua providência, no seu cuidado, na sua provisão, nós passamos a confiar, nós passamos a ter a confiança mútua. Essa semana eu estava assistindo a uma aula e o professor disse que ele tocou exatamente nesse ponto da questão da confiança, como as pessoas não têm confiança umas nas outras. E esse professor, ele narrou um momento que ele estava correndo, faz tempo, ele estava fazendo uma corrida ali na lagoa, e aí ele foi tomar uma água de coco, ali numa barraquinha do rapaz que vendia água de coco. E ele pagou água de coco, o rapaz não tinha troco, e o vendedor não tinha troco, e ele falou assim, olha, depois o senhor passa aí e paga, outro dia o senhor passa aí e paga. E ele falou assim, mas você vai confiar em mim, vai acreditar que eu vou voltar aqui e vou pagar esse coco aí? Não, se eu voltar, o senhor paga. Ele disse que ficou tão feliz com aquela confiança daquele rapaz ali, um vendedor ambulante na rua vendendo coco, água de coco, e disse que ficou tão assim, impressionado com aquela confiança, falou assim, como ainda existe pessoas que confiam na sociedade. Ele voltou, logo foi em casa, pegou o dinheiro trocado, voltou para pagar ali o rapaz e tirou uma foto do rapaz, com o rapaz ali, e colocou na palestra. Então, na aula que ele ministrou ali no nosso curso, ele mostrou essa relação de confiança. Então, a questão é, quando desaparece a confiança em Deus, desaparece também a confiança nas pessoas. É por isso que hoje as pessoas não têm confiança umas nas outras, porque elas vivem nesse estado de guerra, elas vivem nesse conflito, né, pronto a ser deflagrado. Então, a confiança em Deus,
nos faz ter confiança nos outros. A falta de confiança em Deus nos leva também a não ter confiança nos outros. Essa é a condição de ser humano que não conta com Deus e não espera nada dele. Veja só, o ser humano que não conta com Deus, não se submete ao governo de Deus, não espera nada de Deus, também não vai esperar nada de ninguém. Se a pessoa não crê em Deus, se a pessoa não conta com Deus, não espera nada de Deus, o que ela vai esperar do seu semelhante? A verdade é que se ela não confia em Deus, ela vai também desconfiar de todos. Então, com o ser humano que tenta ser grande por conta própria, lá em Gênesis 3:5, é o relato que nós já apontamos da queda. Então, eu vou ser igual a Deus, eu vou ter conhecimento do bem e do mal, eu não preciso de Deus. Então, e pensa que pode, né? Pensa ter que ajudar a si mesmo. Então, é o homem independente de Deus, é o homem que não precisa de Deus, é o homem que não se vê dependente, né? Não vê essa sua necessidade acerca de Deus. É o ser humano que acredita estar sozinho, motivo pelo qual também tem que suportar sozinho o gigantesco fardo da preocupação pelo futuro. E olha, o mais grave é que isso acontece dentro da família, isso acontece dentro da igreja, isso acontece nas relações mais próximas. Ele acredita que está sozinho, apesar de ele estar em família, apesar de ele estar em comunhão, em comunidade, mas ele é um individualista, ele acredita que está sozinho. E assim ele tem que suportar sozinho o fardo da preocupação pelo futuro, ou seja, ele não confia a ninguém os seus anseios também, nem a Deus e nem ao seu próximo, as suas necessidades. Ele quer resolver tudo sozinho. Por isso resiste tão ferrenhamente, por isso a bestial seriedade e as hostilidades. Veja, a bestial seriedade e as hostilidades. O comentário Esperança da carta a Tiago aqui, publicação da editora evangélica Esperança, que eu usei aqui como referência nesse momento. Vamos falar sobre a questão da religião. Então, a conclusão que nós tiramos agora é a seguinte: Deus não é o culpado pelas nossas guerras. Ainda que a esse pretexto usemos o seu nome, em vão. Deus não é o culpado pelas guerras. Respondendo à questão inicial, Deus não é o culpado pelas guerras, ainda que a esse pretexto usemos o seu nome e usemos em vão o seu nome. O significado da religião cristã não pode ser determinado a partir da disputada etimologia da palavra religião. Aqui eu estou citando Hermann Bavinck, nessa parte aqui final do nosso estudo. A Bíblia não dá uma ideia geral de religião, mas apresenta a revelação de Deus de forma pactual como seu lado objetivo e o temor do Senhor como o lado subjetivo. Então, o lado objetivo da religião é a revelação de Deus. Isso está na Escritura. E o lado subjetivo é o temor do Senhor. Deus deve ser honrado e sua revelação deve ser crida e obedecida. Então, o temor do Senhor faz com que nós o honremos. Sua revelação deve ser crida e obedecida, os mandamentos, a palavra de Deus. A religião bíblica é, em primeiro lugar, um assunto do coração. Ela nunca é esgotada pela observação externa. Veja, a religião bíblica, ela não é um objeto de estudo pura e simplesmente. Ela não é algo para ser analisado, ela é algo para ser vivido, é algo do coração. É a citação de Bavinck aqui, quando ele aborda esse tema da revelação e da religião. Então, a religião cristã apresenta esses dois aspectos. O aspecto objetivo, que é a revelação pactual de Deus. Deus se revela no pacto, é o aspecto objetivo, isso é mostrado na Escritura, e o aspecto subjetivo, que é o temor do Senhor. Então, essa engrenagem aqui, esse funcionamento, mostra esses dois elementos, objetivo e subjetivo, da religião, conforme Bavinck aponta. Os teólogos reformados distinguem mais claramente a piedade como um princípio e a adoração como ato da religião. Então, aqui mais um ponto importante. Piedade como princípio e adoração como ato, como manifestação. Lembra que Jesus, ao conversar com a mulher de Samaria, ele disse o seguinte: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a piedade e a adoração. Piedade como princípio e adoração como ato da religião. Piedade, antes de tudo, um estado de existência, um hábito e uma disposição que levam os seres humanos a adorar a Deus.
Então, piedade como princípio, adoração como ato, igual à religião cristã. Essa é a manifestação, uma outra visão, uma outra abordagem da religião cristã. Então, não é coerente com a religião cristã uma atitude, uma postura de beligerância, de guerra, de contendas. Piedade como princípio, adoração como ato. É a manifestação da religião cristã. Nós, criaturas humanas, somos radicalmente dependentes de Deus. Subjetivamente, isso é conhecido como fé. Então, lembra que o aspecto subjetivo da religião é o temor do Senhor. E isso é conhecido como fé. A fé que nos leva ao serviço, a atos de obediência e ao amor. Então, a prática, a adoração, a vida em adoração em espírito e em verdade é que nos leva a manifestar o serviço, atos de obediência e o amor. Então, é totalmente incompatível com a religião cristã, com a fé cristã, nós vivermos em guerra, vivemos em contenda, vivemos tentando buscar a satisfação dos nossos próprios desejos. A verdadeira religião consiste na confiança absoluta em Deus e em um sincero desejo de viver em obediência a Ele. Eu repito essa frase. A verdadeira religião consiste na confiança absoluta em Deus e em um sincero desejo de viver em obediência a Ele. Aqui é a citação de Hermann Bavinck, na sua Prolegômena, a introdução aqui à teologia, em que ele faz essa abordagem sobre a religião e sobre a revelação de Deus. Vamos à aplicação, caminhando para a conclusão do nosso estudo. Qual é a aplicação que nós fazemos em relação a esse tema, essa questão? Veja que a pergunta é muito pertinente, até porque a história, infelizmente, mostrou conflitos que foram desencadeados em nome da religião, como pretexto aqui à religião. Mas o fato disso ter manchado a história da igreja, não pode ser também um pretexto para nós negarmos a existência de Deus, para nós negarmos a fé, a religião, a religião cristã, que eu digo, a religião bíblica, né, como proposta aqui no nosso estudo. Então, a aplicação, eu coloco aqui Hebreus capítulo 12, versículo 14, quando o autor da carta diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a verdadeira religião. Essa não é a religião da guerra. Essa é a religião cristã, é o que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada mostra. Seguir a paz com todos e a santificação. Lembra? Piedade como princípio, adoração como ato, religião cristã. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa é a primeira aplicação que eu quero propor. Siga a paz, busque a paz, seja um pacificador, como diz Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores. Nós somos filhos de Deus, nós seremos chamados filhos de Deus porque o nosso Deus é um Deus de paz. Então, a paz de Deus em nossas vidas é comunicada àqueles com quem nós nos relacionamos. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Piedade como princípio, adoração como ato, essa é a verdadeira religião. E ainda em Tiago, capítulo 1, versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, Tiago responde à nossa questão inicial, porque ele fala das contendas, no capítulo 4, e no capítulo 1 aqui ele está falando da verdadeira religião. É esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então veja, seguir a paz com todos e a santificação. Tiago está falando de santificação também. E Tiago está falando do serviço. O serviço abnegado, o serviço daquele que foca no próximo, foca no outro, e não no seu próprio interesse. É o amor que Paulo relata em 1 Coríntios capítulo 13, que não busca o seu próprio interesse. Então, é o amor que Jesus coloca lá em João, quando ele diz que dá um novo mandamento, que nós devemos nos amar uns aos outros. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta da religião bíblica. Essa é a proposta do nosso Deus. Esse é o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Então, que as nossas vidas sejam um testemunho dessa verdadeira religião, dessa verdadeira fé.
que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê paz e que o Senhor nos faça pacificadores e que nós busquemos a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade rica de estudarmos a tua palavra. Continua conosco, Senhor, e que essa palavra seja viva em nossas vidas, seja vida, seja verdade em nossos corações e na nossa prática, na nossa fé. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro da Escola da Palavra da Igreja das Américas.